Olá, darlings! Tudo bem? Tô de volta. Hoje a gente vai dar sequência à biografia da Madonna, que a gente está cobrindo aqui no canal, segundo esse livro aqui, da Lucy O'Brien. E hoje a gente vai para o episódio 2. Então eu te convido para vir comigo. A gente ainda tá na Madonna antes da fama, mas antes de começar, mais uma vez falando que eu tô seguindo esse livro que essa autora escreveu sobre essa biografia de Madonna. Então são as palavras dela, não são as minhas palavras. Gosto bastante desse livro, foi o primeiro que eu li sobre a Madonna, por isso decidi trazer aqui pra gente conversar. E também quero falar do canal do Café com Rafa. O Rafa é pioneiro em assunto de Madonna no YouTube, brasileiro, então tudo que eu faço vem depois dele. Acessem o canal dele também, sigam o Divo, ele é maravilhoso, então vem que tem história pop. Bom, lá no verão de 1978, Madonna chega em Nova York. Como qualquer jovem do interior, ela precisava chegar na cidade grande e tornar ela sua. Algo que, para alguém impaciente como a nossa Madonna é, seria um misto de ansiedades e mudanças de planos. Mas antes da gente falar sobre as aventuras de Madonna em Nova York, é importante ambientar o que era o mundo naquele tempo, naquele espaço. A trilha do filme Os Embalos de Sábado à Noite estava em todo lugar. O imaginário criado pela banda Van Halen, assim como John Travolta e Olivia Newton-John, definiram aquele fim de década. Assim como Billy Joel e seu estilo pop Broadway, a teatralidade rock do Foreigner e a jovialidade de Bruce Springsteen. Tudo que um jovem de 20 e poucos anos queria nos anos 70 era mudar a si mesmo, transformar o mundo. Tudo era possível de ser reinventado. Era um momento de mudança cultural, no qual um mundo muito dualista, extremamente dualista entre brancos e pretos, macho e fêmea, putas e virgens, começava lentamente a ruir. Neste cenário, Blondie havia lançado Plastic Letters, Pat Smith estava novamente em turnê, Kate Bush mostrava um novo som com Wuthering Heights. Ser jovem e ser mulher nos anos 70, no fim dessa década, era experimentar todas essas coisas. E Nova York era o local onde toda essa efervescência borbulhava. Nesse cenário, Madonna chega em Nova York e uma das coisas que ela mais gostava de fazer, logo nos seus primeiros momentos na cidade, era assistir o show de uma banda chamada The Slits, uma banda composta só por mulheres. Madonna ficava na primeira fileira e observava o que as meninas da banda faziam no palco, rapidamente absorvendo que aquelas meninas da banda, elas usavam assim uma mistura de roupas de fetiche meio sado, sabe? Misturando colãs e botas com uma atitude meio cai fora otário que é típica de Nova York. Se Madonna criava do zero ou reciclava aquilo que ela via, pouco importa porque ela fez isso de maneira muito autoral. O fato é que Madonna se inspirou desde cedo, né, desde muito antes de ser famosa, em misturas inusitadas, que meio que já refletiam seu ímpeto de virar as regras de cabeça para baixo, mas sempre com uma feminilidade muito firme. Uma filosofia de vida que muitos anos depois condensa na música What It Feels Like for a Girl. E com esse instinto infalível desde antes de ser famosa, Madonna já havia incorporado esse pensamento e esse estilo em sua personalidade, juntando ali elementos do punk, da dança e do europop. Essa mistura resultaria no que hoje nós entendemos como Madonna, rainha do pop, esse grande conceito. Mas ela, como qualquer outra pessoa, né, como qualquer mortal, tomaria decisões equivocadas até chegar lá. E ó, antes de criar raízes definitivas em Nova York, Madonna foi ao Festival Americano de Dança no estado da Carolina do Norte. E foi lá que ela conheceu Pearl Lang. Lang é uma figura de extrema importância para a dança moderna. Uma das principais dançarinas da companhia de Martha Graham, que é, até hoje, uma das inspirações máximas de Madonna. Mas como que Madonna chegou até essa mulher? Com arrogância e coragem, né, um pacote, um combo que até hoje ela tem de sobra. E que funciona perfeitamente para Madonna, viu, não é shade. Nesse festival, Madonna chegou direto na Lang e perguntou assim: "Você tá precisando de uma dançarina?" A Lang olha para ela, né, tu, avalia ela e fala: "Hum, a gente tá sempre precisando de uma substituta." E aí a Madonna fala:
eu quero ser substituta. E aí, em novembro, quando as portas, né, da academia, da companhia lá de Lang se abrem em Nova York para novos alunos, lá estava Madonna, que acabou trabalhando na companhia por 2 anos. E a convivência entre elas foi além do profissional. Criou-se um afeto meio maternal, um sentimento a mais, assim, de cuidado entre Lang e Madonna. Por exemplo, Lang reparou que Madonna estava perdendo muito peso e que com certeza ela não se alimentava direito. Então foi a Lang que conseguiu um emprego extra para Madonna, para que ela trabalhasse como chapeleira, sabe, quando chegava nos lugares e tinha alguém que pegava seu casaco, pegava seu chapéu, guardava seus itens e depois te devolvia. Ela arrumou um emprego desses para Madonna e a Lang mesmo fala que ela tinha certeza que por conta desse emprego Madonna finalmente, pelo menos, poderia ter uma refeição decente no dia. No total, Madonna dançou em 6 produções de Lang. E assim, apesar do prestígio, a dança não trazia para Madonna o amparo financeiro ou o reconhecimento imediato que ela esperava. Tanto que Madonna chegou a trabalhar em turnos do Donuts Dunkin', do Burger King e até foi modelo viva para artistas plásticos, né? Ela posava nua. Fotos essas que depois surgiram após ela ser famosa, criou todo um auê e tudo mais. Mas assim, ela fazia isso para pagar as contas, para se sustentar na cidade e correr atrás do sonho dela. E também nas idas e vindas por Nova York, ela não escapou de momentos muito vulneráveis. Um deles foi um homem que abordou ela, né, com uma faca, a fez seguir ele e acabou abusando de Madonna. E é possível que muito depois, né, todo o trauma e toda a raiva que ela sentiu por conta deste episódio tenha se convertido, né, naquela figura sadomasoquista dominatrix que a Madonna assume em sua carreira, né, uma forma de inverter o jogo, de voltar à agressão contra o seu agressor. Mas voltando aqui no tempo, depois desse episódio, é dito que, coincidência ou não, e eu acredito muito que não, Madonna começou a perder um pouco o foco, começou a perder, ficou descrente na vida. O acontecimento desmoronou sua autoestima e ela acabou abandonando a dança como um meio de afirmação de sua identidade. Além do que, ela também percebeu que levariam anos até que ela fosse escalada como primeira bailarina da companhia e muito mais anos, assim, até que ela se tornasse uma coreógrafa, renomada, de respeito, com uma carreira sólida. Madonna queria tudo rápido, ela tinha essa sensação de que a vida para ela tinha que acontecer ali, no fim dos anos 70, começo dos anos 80, que todo tempo era tempo que estava passando. Ela acabou se desentendendo com Lang, ela foi trabalhar em boates, e nessa fase entra um namoradico na vida de Madonna que se chama Dan, e que tinha ali uma bandinha chamada The Breakfast Club. Agora, com um namorado, uma nova roda de amigos, né, e uma nova vivência, Madonna conhece novas pessoas e entre essas pessoas, ela conhece produtores de um show de música disco e ela acaba sendo, né, selecionada para dar ali vida no palco a uma diva da disco music. Mas tinha um detalhe, esse show era em Paris e é para lá que Madonna vai. Uma vez na França, entre muitos cafés, muitos jantares caros, muitos encontros, todos eles para discutir sobre a peça, falar sobre o show, acertar detalhes, era muita conversa, pouco resultado. Então nunca saiu nada de muito concreto. E a Madonna, que a gente conhece, diante disso, já começou a ficar irritada. Se decepcionou ali com a inatividade das coisas e decidiu voltar para Nova York. Nossa rainha estava deses e ela sentia que o tempo estava passando. Com isso, ela respondeu a um anúncio da revista Backstage que pedia, né, tinha uma vaga para uma mulher que tivesse temperamento forte, que soubesse dançar e que não se importasse em não ser paga. Assim, Madonna vive sua primeira aventura cinematográfica no filme Um Certo Sacrifício. Um filme de baixo orçamento, atuações ruins, na qual Madonna interpretava a Bruna, uma personagem femme fatale, sadomasoquista, que vagava pelas ruas de Nova York até encontrar uma pobre vítima, um garotinho todo certinho, perfeito para ela corromper. O diretor do filme, Stephen John Lewick, ficou sem dinheiro no final das gravações e ele foi conseguir
terminar e lançar esse filme só depois que Madonna havia ficado famosa, lá em 1985, claro, sob protestos da Madonna, que não queria que o mundo visse aquilo, mas ele lançou mesmo assim o filme. Tá aí. A música cruza o caminho de Madonna só ali na virada da década, nos anos 80. Lembra do Dan, o namoradico da Madonna? Ela foi morar com ele. E ele também já morava ali com o irmão, eles moravam no Queens, e ela acabou entrando pra bandinha dele. E como ela tinha noção de ritmo por conta da dança, colocaram Madonna pra tocar bateria. Então ela ensaiava, ensaiava, ensaiava a bateria, junto com o violão, e aprendeu ali até alguns acordes, o suficiente para ela conseguir compor algumas músicas, mas depois de várias substituições, várias coisas que aconteceram com essa banda, Madonna acabou trocando de lugar e indo para os vocais. A banda, como previsto, não conseguia conter Madonna, até porque quem consegue, né? Treta vai, treta vem, Madonna se junta a outras bandas, depois ela deixa, depois ela vai pra outra, depois ela deixa, depois ela vai pra outra. Até que um amigo dela lá do Michigan se muda para Nova York. Esse garoto se chama Stephen Bray e junto com ele ela monta uma banda chamada The Millionaires. E que aí muda de nome, acho que depois passa a chamar Amy, aí depois a Madonna tem a ideia de chamar a banda só de Madonna, caos total. Mas a parceria ali entre eles ainda se sustentava um pouco. A banda ensaiava em um prédio que era assim vários andares só de ensaio de bandas. Só que nesse prédio existia um único estúdio de gravação, chamado Gotham Records, administrado por Camille, que a gente vai chamar aqui de Camille. Um dia, né, sabendo disso, Madonna já olhou para Camille e ela chegou e falou assim: Ô Camille, bom dia. Ó, a minha banda vai fazer um show aqui nesse lugar. Por que você não vai lá ver? Ah, Camille, ai, que fofinha, graças, obrigado. Eu vou sim. Só que você foi? Eu não fui, nem a Camille. O que que você acha que Madonna fez? No outro dia, ela entrou no escritório de Camille ali sem perguntar por nada nem ninguém, deu de dedo na cara dela, e aí brigou com ela, falou um monte pra ela, e aí a Camille falou: "Mas quem que é essa louca?" E aí a Camille deu a chance de ir pra um segundo show. Nesse segundo show, Camille viu do que gostou, chamou Madonna depois e falou assim: "Gostei, viu, moça? Só que é o seguinte, eu quero assinar com você. Sua banda tá fora." Madonna falou: "Fechou. A banda tá fora. O mundo é das mulheres. Foi necessário uma mulher para ver o verdadeiro potencial de Madonna." E aí, com a Camille, a Madonna ela foi bem guiada e bem instruída. Ela selecionou talentos, formou uma nova banda para Madonna, mas assim, não uma banda, né? Uma banda de apoio para Madonna, com quem ela conseguiu gravar algumas músicas. Chegaram a gravar 4 músicas, mas nenhuma que fez o corte final para aquele álbum primeiro, né, da Madonna. E a banda até chegou a tocar regularmente em boates, em clubes, em universidades e já ganhava ali os fãs, os seguidores. O fato é que com essas 4 faixas, a Camille conseguiu fechar uma fita demo, fazer várias cópias e distribuir à torta e à direito para todas as gravadoras possíveis. Só que não teve sucesso e Madonna começou a ficar o quê? Impaciente de novo. Eu não tiro a razão dela. Quando chegou a hora de renovar o contrato com a Camille, a Madonna já mandou a braba, né? Falou assim: "Oxi, mas por que que eu vou renovar isso aqui com a senhora? Sendo que até agora você não conseguiu fazer o que você prometeu." Mas aí Camille puxou da manga dela assim uma carta e falou: "Tá, se você não quiser renovar, eu desmarco todos esses compromissos, todos esses shows aqui, e você se vira aí, querida." A chantagem deu certo, Madonna assinou a contragosto. Mas em um desses shows, Madonna conhece uma pessoa, que conhece outra pessoa, que conhece outra, que é bem relacionada, até que ela é convidada para uma festa de um canal de TV a cabo chamado MTV, que estava surgindo naquela época. E lá ela é apresentada a figuras importantes do show business. Tudo sem a Camille saber. Assim, patrocinadores mais fortes e executivos de gravadora começaram a demonstrar interesse real na Madonna. Fizeram suas ofertas e aí isso levou a uma briga com a Camille, né? Até que, em fevereiro de 82, a Camille recebe uma ligação, mas é assim, uma ligação surpresa, era uma ligação inesperada, de um advogado super poderoso da área musical chamado Jay Kramer, que fala: "Camille, vem cá no meu escritório, porque a minha cliente Madonna e eu precisamos conversar com a senhora." Durante a reunião, o Kramer disse para Camille que eles estavam encerrando o contrato com ela, que Madonna agradecia os seus esforços, mas que a cantora dispensava seus serviços
E Camille saiu de lá atordoada. Ela não sabia o que fazer da vida. E ó, essa briga foi bem mais pra frente. Um acordo entre Madonna e Camille foi fechado assim só lá em 1992, 10 anos depois dessa reunião. E aí é a partir daqui que a vida de Madonna vira. E aí a gente fala disso no próximo episódio. Mas agora eu quero saber de você. O que que você achou dessas histórias de Madonna em Nova York? Sabia que ela já tinha morado na França também? Então, deixa aí seu comentário, porque aqui nesse canal funciona assim: o vídeo acaba, mas a nossa conversa continua pelos comentários. E eu espero você lá e te aguardo na próxima. Até!